Bom, a primeira delas, então, a gente fala aqui de uma coisa absurda e que a gente vê muito em padarias: contaminação cruzada, os alimentos fora da temperatura ideal de refrigeração, né? Jogados em cima da bancada, de qualquer jeito. Uma contaminação cruzada que a gente vê muito, não só em padarias, tá? Em muitos locais. E o risco muito grande aí de causar um dano à saúde do consumidor, não só por causa da temperatura, mas em função da contaminação cruzada também. Exato. E ali tem alimentos naqueles baldinhos lá em cima, né, que a gente não sabe quando que eles foram abertos. Não tem etiqueta de identificação. Alguns ficam lá por muitos e muitos dias e as pessoas vão usando porque tá ali, tá no uso e tá tudo certo. Só que é um baldinho grande, né, que se daqui a pouco não sai muito, por exemplo, ali tem um de morango, aquilo ali é um recheio de morango. De repente, um dia é feito uma torta de morango, não saiu muito, no outro dia faz a torta de outro sabor, aquele recheio de morango vai ficando, até que daqui a pouco ele não está mais adequado para o uso, mas as pessoas acham que está, porque está ali disponível na bancada de trabalho. Então, muito cuidado, nesse caso, a gente precisa ter etiquetas de identificação que nós mostramos nas aulas lá do curso na parte de boas práticas para vocês, inclusive tem um modelinho para vocês baixarem e utilizarem. Além disso, é bem importante, tá? 99,9% desses produtos de recheios, eles precisam ficar na geladeira após abertos. E as pessoas não colocam. Porque endurece, porque depois na hora de usar não tá bom, não tá com a textura ideal, então é melhor deixar fora da refrigeração, entre outras coisas. Então, às vezes tem recheio de morango, recheio de abacaxi, recheio de doce de leite, que deveriam estar refrigerados e que ficam aí em cima. Considerando que uma padaria é extremamente quente, já viu, né? Eles não colocam validade, fica sob temperatura ambiente e lá dentro é um calorão. A chance de mofar, de estragar, de acontecer algum problema ali é enorme. Então, muito cuidado com isso, gente. Exato. Sem contar ali nos frios, né? Queijo, tem, acho que é mortadela que tá lá, né? Também fora da refrigeração. Gente, um horror. Isso daí a gente encontra de forma bem comum, tá? Não achem que isso meu Deus, uma padaria só que tem isso. Não, super comum. Isso é uma área, nesse caso aí, é uma área que eles chamam de quadra de produção, né? E nessa bancada é a bancada da confeitaria e também da montagem de lanches, montagem ali dos sanduíches que vão também para o balcão de atendimento. Então é bem comum de encontrar isso, tá? Encontrando esse tipo de situação, tem que atacar várias frentes, né? Lá no plano de ação vão ter vários pontos para serem colocados como melhorias. Todos esses que a gente citou para vocês tem que ser colocado no plano, tem que ser trabalhado em relação a isso. É importante, uma observação bem importante. Pode ter o mesmo setor padaria, de lanche e confeitaria? Pode, não tem problema nenhum. O que não pode são os mesmos horários. É a contaminação cruzada. Então, se eu estou no período de uso de montagem de lanche, eu não posso utilizar para o período de confeitaria. Então, esse balanço de qual vai ser o horário para cada coisa, o que vai ter em cada setor, nós somos responsáveis por fazer, tá? Então, se a confeitaria funciona de manhã eu foco a confeitaria e deixo o lanche para tarde e assim por diante. Porque senão acontece esse caos aí, essa contaminação cruzada com vários produtos que não deveriam estar aí. Tá? Exato. Bom, para mostrar para vocês que não é só uma situação, agora em outra padaria, a mesma situação que a gente falou antes, com um agravante que é o papelão ali em cima, né? Além de todos os problemas, também tem aquele papelão que traz toda a contaminação da rua e que vem para a área de bancada. A gente tem alimentos abertos, tem um doce de leite, tem um merengue, junto com o papelão que veio da rua, com bastante sujeira. Então, não são empresas, não é a mesma empresa, tá? São empresas diferentes para vocês verem que essa realidade a gente encontra na maioria das padarias, infelizmente. Ou, se a gente quiser dizer, né, trabalho pra gente, né, felizmente, porque a gente vai ter muito o que fazer, só nessas situações assim. Bom, depois a gente vê aqui utensílios, né? Utensílios sujos, utensílios que foram utilizados, que não foram lavados, e isso é uma das coisas mais comuns em padarias. Se tem um item estrela, tem que botar um asterisco, que a gente tem que estar sempre de olho, são os utensílios. Panela, forma, espátula, talher, tudo eles têm o hábito, eu vou deixar de molho, ou eu vou dar uma batidinha, ou eu vou raspar com a espátula, vou deixar ali, e aí, na próxima eu lavo, ou não precisa lavar, só dar uma batidinha, a gente nunca lavou. Então, isso acontece muito. E aí, esses utensílios, esses acessórios da cozinha, eles acabam ficando nessa situação que vocês estão vendo na foto. Um horror, um absurdo. E acreditem, eles utilizam assim. Eles dão só uma raspadinha de leve,
às vezes até passa embaixo da torneira, a maioria das vezes não, e continuam utilizando da forma que está. Então, assim, ó, asterisco aí nesse ponto, durante o plano de ação, durante as vistorias, durante o acompanhamento aí na consultoria de impacto. Porque isso tende a acontecer, já está na cultura, está na veia das pessoas dentro de uma padaria. E assim como essa forma aí, que provavelmente foi um bolinho daqueles pequenininhos, também aqueles outros, né? Os bolinhos redondos tradicionais, olha só como a gente encontra. E é bem comum eles relatarem que achavam que nem precisava limpar, achava que nem precisava lavar, porque eu uso todos os dias sai o bolinho de cenoura, o bolinho de chocolate, todo dia. Para que eu vou lavar se amanhã eu vou usar de novo? Gente, isso é cultura. É cultura, eles foram ensinados assim. E aí, talvez vocês pensem, né? Mas se eu fosse trabalhar lá, eu não ia fazer isso, jamais, eu ia lavar, porque em casa eu lavo. Mas quando a gente entra numa cultura que é muito forte, a gente acaba automaticamente ingressando no meio dessa cultura e fazendo parte, e não consegue mudar. Porque uma pessoa só querendo mudar dentro de várias que estão com aquele hábito há muito tempo é muito, mas muito difícil. Para isso mudar, tem que partir de cima, né? Tem que partir do dono, querer que as pessoas mudem e promover esse treinamento, essa consultoria, para que as pessoas enxerguem o motivo do porquê que agora precisam lavar essas formas que antes não lavavam. Isso aí. E muitas vezes não vai partir do dono. Ele não vai entender. Ele não vai. A gente vai bater a cabeça, bater na tecla e não vai entender. A gente precisa que a equipe entenda. Principalmente, eles precisam entender. Porque aí, quando o dono não entende, a equipe entende, a equipe começa a puxar o dono. Hoje de manhã eu tive um negócio, um cliente meu, que o dono, ele é um senhor. Para ele, né, ele entende até um pouco, mas ele é um senhor, não está muito preocupado. E aí ele fez uma determinada coisa errada ali dentro do setor, e um funcionário cobrou ele: ó, seu fulano, o senhor fez isso, depois a latoia puxa nossa orelha. E eu fiquei muito feliz com aquilo, porque o dono não entende, muitas vezes. Não vem de cima, mas o colaborador está lá cobrando dele. E ele está cobrando do dono por quê? Porque a gente orienta, porque a gente cobra, porque a gente ensina, porque a gente explica. Então, o nosso papel é um papel de formiguinha com esse colaborador. Porque pode ser que a gente bata na tecla do dono e não funcione. Agora, com o colaborador, se tu pegar junto com ele, mostrar para ele, levar no emocional, entre outras coisas que a gente já falou aqui sobre conexões, vai funcionar. Vai, gente, vai funcionar. Não é à toa que a gente atendeu já tantos clientes, gente. E os clientes falam, os funcionários falam, eles mandam mensagem, é porque funciona. Só que é um trabalho de pegar na mão e desenhar. Desenhar, gente, muitas vezes. É cultura, né? É muito difícil mudar a cultura, gente. Por isso que tem que ser assim, aos pouquinhos. Bom, bora para outra imagem, então. Também uma padaria, tá? Aqui numa área onde a gente tem um botijão de gás ali embaixo da pia, ali a pia onde eles lavam os utensílios. A gente vê um papelão no chão que provavelmente foi usado porque estava muito úmido, era inverno, provavelmente, uma cidade úmida acaba deixando o piso escorregadio, e aí o pessoal bota um papelão para não escorregar, né? E também para não ficar tão sujo o chão e depois pegar esse papelão e jogar fora, porque tem muito papelão que chega nas caixas, né? Dos ingredientes, dos insumos. E eles fazem isso. E, gente, eu acho que 99,9% dos locais botam esse papelãozinho aí. Meu Deus do céu, como eles gostam. O bicho é bom. E o pior é que o papelão é bom, isso é ruim. Papelão é bom mesmo, tu põe ali, tu não resbala. Pior é isso, porque é bom, eles têm razão, só que não pode. Não dá, gente. E como gosta do papelão. Meu Deus do céu. Nesse caso, o papelão, o que ele faz, né? Por que ele está errado? Porque ele fica acumulando sujeira, sem contar que ele traz sujeira da rua e também acaba que ali fica acumulando mini baratinhas que vão se alimentar, inclusive, do próprio papelão. E aí vão se esconder ali e vão fazer a festa nesse ambiente que já tem resquícios de alimentos, que já tem um papelão que traz sujeira e tem vários outros pontos de contaminação. É isso aí, tá? O papelão tá louco, gente, não dá. Bom, botijão, vocês podem estar se perguntando, mas não pode botijão na cozinha? Pode. A gente pode até 2 botijões na cozinha. O problema é que eles usam, geralmente, dentro de uma padaria, um botijão para cada equipamento. Aí tu chega dentro de uma padaria, tem 6 botijões dentro de uma cozinha. Tem 10 botijões dentro de uma cozinha. Isso é o que não pode, tá?
pelo correto, até 2 botijões, uma cozinha pode ter, até então, né, na nossa legislação aí dos bombeiros. Mas mais que isso não pode, porque tem um risco de explosão, tem todo um risco, né, de insalubridade, tem uma série de coisas aí para o colaborador. Então, muito cuidado com isso, muita atenção. Por isso que se fazem as casinhas do gás, que chamam, né? Ah, a casa do gás. Por quê? Porque aí eu coloco para fora esse botijão externo, um botijão grande, que vai suprir toda a necessidade desse local, tá? Para não precisar ficar usando vários botijões ao longo desse processo, tá? Então, não é que não possa. Pode, a gente só tem que ter esse limite aí. E dentro de uma padaria, qualquer coisinha que aqueça tem um botijão. É um horror, gente. Uma vez eu fui numa, tinha, acho que eram 5 ou 6 botijões no mesmo local. Gente, um horror. Que perigo. Um perigo de explosão, né, de causar um acidente gravíssimo. Enfim. Bom, então já sabemos que o papelão não pode, temos equipamentos enferrujados também nessa imagem, temos um colaborador ali que está usando um crocs, né, que esse crocs está aberto, e inclusive estava bem aberto, tinha um buraco na ponta do dedo, que ficava o dedo para fora. Então, cuidado com o uniforme também, que às vezes eles não dão muita bola, o dono acaba menosprezando a questão do uniforme e segue a vida seguindo o baile com o uniforme do jeito que está, trazendo um risco aí, principalmente nesse caso, para a pessoa, né? Pode cair um óleo quente, ele se queimar, pode cair uma faca, se cortar, enfim, risco bem grande para a segurança do funcionário. Deus o livre, gente. Bom, e aí a gente tem também alimentos diretamente no chão, por exemplo, bem reto a gente tem caixas de papelão direto no chão de comida, tá? Com um saco de pão, depois tem uma caixa com alguma que não dá para ver exatamente o que é daqui, com alimentos no chão também. Então, nunca, sob hipótese alguma, o alimento tem que estar no chão. Nunca. Ah, mas é um alimento sujo que eu ainda vou higienizar. Jamais. Eu gosto de falar que o alimento é a nossa fonte sagrada, é uma fonte divina. O alimento alimenta pessoas que vivem disso, tá? Então, nunca no chão. Fora que tá na lei, tá, gente? Não só por isso, mas tá na lei. Então, sempre com uma caixa embaixo, sempre com estrado, né, alguma coisa ali embaixo para proteger esse alimento, nunca no chão. E madeira e papelão, como a gente comentou, em nenhum lugar. Não é só o tapete que não pode. Nenhuma caixa pode ser de papelão dentro da produção. Bom, bora lá para a próxima imagem. Uma área de estoque, gente, estoque de matérias-primas aqui, só que tem um detalhe bem grande aqui, bem importante nessa imagem, tá? Primeiro falando das coisas mais normais que a gente enxerga, né? As matérias-primas grudadas na parede, esses sacos ali que não é o ideal que sejam grudadas na parede, por quê? Porque a parede pode trazer mofo, né? Pode estar mofada, pode esse tipo de fungo passar para o alimento, vai passar para a embalagem, vai passar depois para as mãos das pessoas que forem pegar essa embalagem, consequentemente para o alimento que for manipulado, né? Mas tem um outro detalhe, 2 detalhes bem importantes nesse estoque aí, que a gente consegue ver gritando na nossa frente que é um grande problema. Eu ia perguntar, né, o que vocês acham que é. A gente tá gritando aqui, são esses pães, né, gente? Para que é isso, esse pão, gente? Pelo amor de Deus, esse pão. E eu posso apostar de pé junto que é para fazer farinha. E tem muito esse hábito. Pão velho para fazer farinha. E para onde que vai essa farinha? Para o nosso bife empanado, para nossa qualquer coisa que usa farinha de rosca. Então, ao invés de estar utilizando pão, risoles, é verdade, salgadinhos. E aí, ao invés de eu estar usando uma farinha boa, eu estou usando uma farinha feita com pão velho mofado. E aí? Ah, mas eu vou transformar em farinha, vou fritar os risoles, vai morrer esse mofo. Nós não podemos ter esse pensamento aqui. O consultor de alimentos de impacto sabe que não é porque a farinha que vai ser feita com matéria-prima estragada, matéria-prima mofada, matéria-prima que está vencida. E isso é uma das coisas mais comuns dentro de uma padaria, tá? Porque sobra muito pão. E aí eles deixam, ao invés de eles já fazerem a farinha de uma vez, eles deixam o pão acumular. Quando acumulou bastante, eles fazem farinha. E nesse caso, eles faziam outra coisa também, tá? Na época dessa foto era inverno. E no inverno, no Rio Grande do Sul, a gente toma muita sopa. E junto com a sopa, a gente come torradinha. Vocês estão vendo lá no fundo?
Croutons, exato, mais chique, né? Uhum. Lá no fundo tem uns sacos transparentes, tem uns mini pãezinhos, aquilo lá são os croutons que eles fazem com base nesses pães que já estão adormecidos. Pão velho. Pão velho dormido. Eles cortam, fazem a torradinha, temperam ela com azeite, com orégano, fica uma delícia. Ninguém imagina que o pão, antes de virar a torradinha, estava assim nessa condição. Mas tem mais, gente. Esse pão também, depois de ele já ter adormecido, uma parte virou farinha, outra parte virou torradinha, e mesmo assim sobra muito. Uma parte desse pão que sobra muito é destinado aos porcos, neste caso, essa padaria. Um senhor ia lá buscar e levava esse pão para a alimentação dos porcos. Então, gente, no mesmo ambiente onde nós temos um armazenamento aí de insumos que vão ser usados na produção. E assim, gente, vocês podem estar se perguntando: ai, gurias, mas não dá para usar o pão adormecido para fazer farinha, para fazer os croutons, as torradinhas? Dá, lógico que dá. O problema todo é o mau armazenamento. É o pão aberto no meio de um estoque cheio de papelão, cheio de saco. É o pão que eles deixam acumular velho. E aí, quando acumulou muito, eles fazem isso. E aí já mofou, já está estragado. Este é o problema. Se eu pegasse, uma padaria pegasse o pão adormecido e no outro dia já transformasse nesses subprodutos aí, perfeito, show. O problema é que não é isso que acontece. Então, quando a gente for fazer um trabalho numa padaria, a gente tem que ter isso muito claro. Né? Tem que entender o que é feito com esse pão, quando é feito quando é feito, quanto tempo demora, tudo isso. Que não é proibir de fazer, é a forma como é feito. Essa é a diferença. Já tinha perguntado ali. Mas, meninas, pode utilizar os pães se não tiver mofado, é claro. Exato, se não tiver mofado, com certeza. E com um limite, né? Porque às vezes o mofo ele vai começar a aparecer depois de um tempo, mas se esse pão ele está ali produzido há 7 dias, será que não tem lá dentro alguma coisa que já começou a se desenvolver e a gente não enxerga? Então, sempre muito cuidado. E uma das nossas missões nas padarias também é fazer a consultoria de impacto, e na consultoria de impacto mostrar para eles que existe uma forma de produzir sem sobrar tanto e parar de evitar tantas sobras de pães. E aí fazer esse processo de sobrou um pouco de pão hoje, vai usar para farinha de rosca amanhã, ser mais contínuo e com menos quantidade. E assim evita o desperdício e, consequentemente, evita também de ter o pão mofado ali sendo utilizado. É uma curiosidade, geralmente quando a fiscalização sanitária ela vai nos locais que utilizam farinha, essa farinha daqui, a vigilância sanitária exige nota fiscal, rótulo com procedência, tudo. Exige, por quê? Porque já é um hábito o uso de farinha indevida. O que é farinha indevida? Feita com pão estragado. Já é hábito isso no mercado das padarias. Então, toda vez que a fiscalização ela vai fiscalizar, dificilmente eles não pedem. Eu quero nota fiscal e eu quero ver toda a rotulagem dessa farinha para ver se tem procedência. Por quê? Porque o risco de comprar uma farinha vencida, né, ou com pão estragado, é muito grande. Muito grande. É um pepinão isso aí. E outro cuidado, né, que tem que cuidar, gente, aqui é quando um restaurante que a gente atende, por exemplo, utiliza uma farinha de rosca que vem de padaria. Muito cuidado, porque às vezes eles nem imaginam que vem assim. E aí, pedir, né, eles não têm ideia. Ir lá conhecer, ou daqui a pouco trocar o fornecedor dessa farinha de rosca por uma padaria que a gente tenha mais confiança, enfim. Cuidado com isso, tá? Porque pode vir essa farinha de rosca e acabar contaminando os alimentos do outro local que está comprando. Bom, aqui, olhem só, gente. O que grita aí aos olhos de vocês? Que horror. E a gente come e compra massas de pizza, né? Eu adoro. Faz a pizza linda e gostosa em casa, sem nem imaginar. Gente, olha só isso. Não dá, gente. O erro aqui, então, a massa da pizza aberta. Este é o único erro, porque gurias tem papelão. Tudo bem, mas aqui um pouco é um estoque de caixas, com sacos, com caixas, tá tudo certo. O problema é, junto num estoque onde eu coloco caixa, onde eu coloco papelão, onde eu coloco saco de terceiros, neste espaço eu colocar um produto semi-pronto, né, que a massa da pizza está semi-pronto, dessa maneira, aberto. Se tivesse ensacado, bem fechado, bem armazenado, até tudo bem.
Agora, nessa situação que se encontra, não dá, gente. Produto semi-pronto ou pronto não pode ser misturado com produto que veio, né, de fora, com embalagens de fora. Sem condições, gente. E imagina que a gente compra a faceira da vida no supermercado, sem nem pensar que tem esse risco aí de contaminação. Então, muito cuidado aí, áreas exclusivas, né, para esses tipos de estoque. Aqui no caso, esse caso exclusivo, eles não vendiam só a massa, eles faziam a pizza em si. Eles deixavam nesse espaço para ficar esperando, porque a pizza saía à noite. É uma padaria que também tinha pizzaria de noite. E a pizza era vendida só à noite, pronto. Então, depois da noite, eles pegavam essa massa, que era feita durante a tarde, para rechear, finalizar e servir para os clientes. Então, muito cuidado, gente. Muitas não conformidades. Tá louco. Show. Bom, e aqui então, né, equipamentos sem higienizar, como a gente já falou anteriormente, isso é um hábito normal, show. Mas aqui nessa foto é a situação de qualidade do equipamento. Tá todo enferrujado, tá descascando, tem uma semi-mesa de madeira, porque um pouco é de madeira, um pouco é de aço, um pouco é de inox. Então, é as condições estruturais deste equipamento. Porque às vezes a gente acha que só a sujeira é que vai causar uma contaminação, quando na verdade é a falta de condições dos equipamentos e dos utensílios que causam essas má condições aí no alimento. Então, o equipamento nesse estado de conservação não dá. Não dá, gente. Ele tá tão enferrujado que ele já tá com furo. Tá com furo, gente. Tá descascando. Isso é inadmissível. E vocês estão vendo ali naquele primeiro equipamento, tá? Que tem aquela bola escura embaixo. E em cima tem um papelão. O que é aquele papelão? Se vocês olharem bem, vocês conseguem ver que é um papelão de uma caixa de cerveja. Sabe o fardinho que vem de cerveja, que vem embalado numa caixinha? É aquilo. É um pedaço de uma caixa de cerveja, de latinha de cerveja. Para que eles usam esse papelão? Para apoiar ali na base onde está aquela ferrugem, apoiar ali como é que se chama? O bol, né, que coloca ali. Isso aí é uma batedeira para conseguir bater. Então, eles apoiam ali com esse papelãozinho. E embaixo, gente, o que tem embaixo ali? A famosa farinha de rosca, né? Que é feita no meu equipamento que está do lado. Então, olhem a condição. E essa farinha de rosca está diretamente no chão. Tem mais isso. Não tem nada embaixo dela para suporte. Então, gente, uma condição inacreditável que muitos clientes, se vissem isso, jamais comprariam. Mas compram achando que a padaria é ok, porque a área de vendas é linda e maravilhosa. E é isso que acontece nesses casos, tá? Exatamente as situações que a gente trouxe para vocês. Ai, gurias, mas aquele pet ali de coca ali, aquele baldinho, tem problema? Não tem. Isso é plástico, tá tudo certo. O problema aqui são as más condições dos equipamentos. Essa bancada semi-madeira, semi-inox, semi-alguma coisa que tá aí, não dá, gente. O mínimo básico, uma bancada lisa, lavável, impermeável, tem que ser de inox? Não, não tem que ser. Tem que ser lisa, lavável, impermeável. Pode ser plástico. Pode ser uma mesa de plástico, essas de bar, que são bem baratas. Desde que não esteja nessas condições. Mesma coisa, equipamento. Tem que ser de inox? Não, não precisa ser de inox. Mas tem que estar em boas condições. Tá? E não dessa forma. Isso é muito comum em padaria, porque geralmente elas são muito antigas. Então, elas têm equipamentos muito velhos. E é difícil eles se desfazerem, porque cada equipamento é 20 mil, 10 mil, 15 mil. É um custo muito alto para um negócio. Então, qual que é o nosso papel? É identificar, dentre todos, o pior, elencar as necessidades e dizer, não, a gente precisa esse aqui, focar nesse agora. Este é o pior, esse está com furo, esse está com um negocinho de cerveja segurando, esse está no fim da vida. Aos poucos a gente vai adquirindo outros, vai investindo em outros. Então esse é o papel nosso, né, na consultoria de impacto. Entender qual é a situação crítica e dentro do crítico quais são as prioridades. Porque se tu chegar numa padaria dessa, olha quanta coisa tem para fazer. É humanamente impossível fazer tudo. Ele não vai querer, tu não vai conseguir, tu vai enlouquecer. Então, determinem prioridades. Com base no quê? Segurança das pessoas, qualidade do alimento, risco à saúde do consumidor. Esse é o foco. O resto, aos poucos, a gente vai ajustando. Porque senão tu olha essas fotos aqui e tu pensa, meu Deus, não vou atender padaria. Deus me livre, não é, gente. Não é, e muito pelo contrário, é legal porque vai ter muita coisa para a gente fazer.
Padaria é um tipo de negócio que a gente faz a consultoria de impacto super recorrente, porque sempre tem que ser feito, tem muita coisa, não para nunca. Então é legal a gente ver que é um desafio, sim, é um desafio, a gente encontra várias não conformidades, mas isso tudo vai acontecendo ao longo do tempo e a gente vai tendo essa recorrência lá com o negócio, com a consultoria de impacto nas padarias. Bom, e outro equipamento, outro exemplo de equipamentos aqui para vocês, né? Esse caso, a gente tem um equipamento que é uma fatiadora de pães, né? Onde a gente tem também descascamento do equipamento, mas o principal são esses restinhos de pães. Por quê? Se tivesse sido fatiado o pão imediatamente antes dessa foto, tudo bem, ainda a pessoa ia lá e ia limpar, né? O problema é que não. Essa fatiadora de pães estava nesse estado de manhã, um dia pela manhã, sendo que o último pão que tinha sido fatiado tinha sido no dia anterior de tarde, ou seja, não teve limpeza. Passou toda a noite, passou toda a manhã, assim, com esses resíduos de pães que ficam sobre o equipamento, que é um atrativo muito grande para as pragas, né? Não, e detalhe, se vê pelo chão que a empresa não tem o hábito de higiene. Porque o chão ele não está sujinho de um dia anterior. Olha o estado do chão. Esse chão está já incrustado. Ou seja, o que quer dizer isso? Esse pão aqui em cima do equipamento não é nada, porque se ele não limpa nem o chão que está incrustado, a gente já viu, né? Tudo. Então, a gente já, com esse olhar crítico nosso, a gente já consegue perceber: opa, o chão está incrustado. Não, eles não limpam a cozinha. Não tem o hábito de higiene aqui nesse local. Isso é fato, gente. A gente, às vezes, a gente entra dentro de um local, em 5 minutos a gente já sabe como funciona, por causa desses detalhes. Né? Então, o que é deixar um pão aí em cima se o chão está encrustado? Né? E aí, outra coisa, você pode estar pensando, gurias, mas é só um pão, só passar um negócio e botar o pão para o chão, e é isso. Gente, pão mofa. Pão mofa, então deve ter pão mofado aí, daí eu vou botar o pão novo nesse equipamento que está com pão mofado. Aí, o que acontece? Esse pão lá no mercado mofa antes do tempo. Aí eles ligam para a Latoy e para a Caterine. Porque eu não entendo. O meu pão ele não dura mais que 4 dias. Eu não sei o que fazer. A gente tem higiene, a gente tem controle, nossa embalagem é melhor. Aí a gente vai fazer uma vistoria no local, tá nessa situação. Tá aí o motivo do pão tá mofando antes. Então, boas práticas, gente, não é só simplesmente ver as regras da vigilância sanitária. É também a maioria. Mas a gente tem uma visão sobre o negócio. E boa parte dos problemas que dá lá no mercado, na gôndola, da venda de produtos, está associada à falta de boas práticas, falta de higiene, falta de controle. Esse é um exemplo maravilhoso disso. E muito recorrente, né? Já aconteceu muitas vezes com a gente. Em pães, em geleias, o pessoal chega pedindo conservante, mas não precisa do conservante. Essa é clássica. Clássica. E, gente, é bem fácil da gente perceber quando o local ele tá sujo, porque estava sendo produzido e, consequentemente, sujou, que é super normal. Mas quando ele tá sujo, de sujeira incrustada, de muitos dias sem limpar, é muito fácil de reconhecer. E com o tempo vocês vão ter esse olhar treinado e vocês vão conseguir identificar. Porque a gente pega muito bem quando o pessoal diz, não, eu limpo todo dia. Vai lá e pergunta, né? Esse equipamento, como é que tu limpa? Quantas vezes por dia? Não, todo dia, depois de usar, eu limpo. Aí tu vai olhar os cantinhos do equipamento, tá sempre sujo. Ou seja, não limpa nada. Não limpa nada. Se limpa, é só passar um paninho ali e disse que limpou e é isso aí. Então, gente, esse olhar vocês vão começar a ter, vocês vão ter essa visão, né? E conseguir reconhecer quando que pode acreditar ou não no que aquela pessoa está dizendo, porque eles falam que limpam. Esses dias um funcionário veio me trovar, ele disse assim, fulano, como é que tu limpou isso aqui? Limpei hoje de manhã. Eu disse, fulano, tu vai trovar isso para mim. Como é que tu sabe que não foi hoje? Eu disse, mas fulano, é óbvio que não foi. Por que é óbvio, gente, pra gente? Por causa dessa visão crítica, essa visão clínica que a gente está ensinando aqui para vocês. É cantinho, é vãozinho, se o equipamento está sujo, olha ao redor. Às vezes o equipamento está sujo porque acabou de ser usado, mas ao redor está sujo também. Então, opa, não foi limpo. Então, é o todo, é ter a visão geral. Não, a gente não está vendo só o equipamento. A hora que a gente abriu essa imagem, a primeira coisa que a gente viu é ao redor. Porque pode ser que ele acabou de fazer isso, mas se o ao redor está sujo, é porque está tudo sujo.
Então, essa visão de consultor de impacto é que vocês precisam ter do todo. E porque isso é que vai fazer diferença lá no dia a dia do negócio.